Sejam bem-vindos à Casa Cami, a casa dos negócios. Aqui, nós exploramos as histórias de quem empreende e transforma o mundo dos negócios com muita inovação e estratégia. Eu sou Igor Nunes, publicitário e empresário, serei host do Casa Cami Podcast e irei te acompanhar em uma jornada repleta de insights valiosos que vão mudar a sua visão sobre o mundo dos negócios. A cada episódio, nós trazemos aqui um especialista, empresário, para contar tudo o que acontece nos bastidores. E hoje nós temos a honra de receber aqui na Casa Cami, ela que é especialista em gente, gestão e resultado, e está à frente da Resultaí, é expert em recrutamento e seleção e sabe muito sobre times comerciais. Denise Leão, estou muito feliz de receber você aqui na Casa Cami, seja bem-vinda, tenho certeza que daqui sairão grandes insights para quem nos assiste em casa. Igor, eu quem agradeço. Obrigada a você, obrigada a Cami por estar aqui representando a Resultaí. Tenho certeza que vai ser um bate-papo gostoso, leve, e ao mesmo tempo aí que vai gerar vários desejos, né? Que gere vários movimentos, reflexões e principalmente que gere insights para os empresários que estão lá na ponta nos escutando. Eu acho que o mais interessante ter você aqui hoje é porque a gente vai poder falar de fato do que acontece não só na Resultaí, mas também nas empresas que você atende, que tem a oportunidade de estar lá dentro e ver o dia a dia, né? Mas, Denise, conta um pouquinho pra gente, da onde que nasce essa inquietude para trabalhar com gente, gestão e resultado? Maravilhosa a sua pergunta. Às vezes até eu me pergunto, como, né? Trabalhar com um desafio tão grande assim. Mas eu costumo dizer que trabalhar com pessoas é algo que ao mesmo tempo é desafiador, claro, nós estamos falando de pessoas. Sendo pessoas, cada uma tem um perfil, cada uma tem um anseio diferente, tem as suas necessidades, seus objetivos. Casar isso com um ambiente organizacional, com a necessidade do empresário, da empresa, é um desafio e tanto. Mas ao mesmo tempo, eu não consigo enxergar algo que seja transformador, que gere solução sem pessoas. Qualquer que seja o negócio, né? Nós vamos falar bastante de tecnologia, de inteligência artificial, e qualquer que seja o cenário, sempre nós estaremos com pessoas. E eu acredito muito no potencial das pessoas. Acredito que todas as pessoas têm algo que ela pode fazer a diferença no mundo, onde quer que ela esteja. Então, a partir dessa crença, desse acreditar, principalmente quando nós falamos de competência, de potencial, todo mundo pode desenvolver. Então, é pensando nessas duas coisas, no potencial que nós podemos gerar, na diferença que nós podemos fazer e na necessidade de ter pessoas em qualquer negócio, em qualquer área, que eu acredito muito nisso. E da onde que vem a Denise, assim, as raízes para chegar até aqui? Como que foi? Qual que é a sua formação, suas experiências que colaboraram para você ter essa visão de negócio que você tem hoje? Maravilha. Bom, vamos lá, né? Vale chorar, vale emocionar? Vale, aqui é... Sinta-se em casa, literalmente. Então tá bom. Bom, eu sou de uma família muito animada, né? Eu gosto de falar, porque lá em casa todo mundo é bem animado, tem energia alta. E também de uma família muito simples, muito humilde, com a maioria das pessoas e dos empresários, inclusive, que estão aqui nos escutando. E curioso, Igor, eu quase nunca contava essa parte da minha vida. Eu sempre começava da parte em que eu cheguei no momento que eu estou hoje, ou mais recente. Mas eu entendi, inclusive, que quando nós falamos de pessoas, de empreender, de negócios e de sucesso, a nossa história conta muito, né? Estudando muito sobre isso, o que eu pude perceber? Quando nós enxergamos sobre como vai ser empreender, como vai ser criar um negócio, a maioria das pessoas que não nasceram, não estão em condições ideais, que foi o meu caso e da maioria das pessoas que empreendem, porque geralmente a gente empreende por necessidade, inclusive. A gente talvez olhe as pessoas lá na frente, as pessoas de sucesso, e a gente começa a enxergar que não, tá longe, tá distante, eu não tenho todas as condições favoráveis. Então, eu entendi que falar um pouquinho dessa minha base, dessa minha história, ela não somente serviria para dar esse exemplo, mas também para inspirar as pessoas, para entender que eu também vim de uma realidade que não me favorecia. E desde muito nova, Igor, tendo todos os desafios em termos financeiros, base, condições mesmo para ter acesso a boas escolas, acesso ao conhecimento, eu entendi que se eu queria uma realidade diferente, eu era a pessoa mais responsável por criar essa realidade. Então, sempre tive essa inquietude. Eu me lembro muito que eu falava para minha mãe, mãe, eu vou ser independente, eu vou ter meu apartamento, eu vou ter meu negócio. Eu sempre tinha isso muito forte.
Então, cresci na periferia, sempre estudei em escola pública, até o meu ensino médio. Meus pais, né? Sou filha da Vanderly, que é diarista, do meu pai, que é motorista. Então, venho de uma base de pessoas que me ensinaram o quê? O valor do trabalho. E principalmente que se eu quisesse chegar em algum lugar, eu tinha dois caminhos. Estudar e trabalhar, ou seja, conhecimento, trabalho duro. Essa Perfeito. fórmula, Igor, nunca falha. Então, trabalho desde os 14 anos, decidi fazer minha faculdade, minha mãe ficou sabendo, eu falei, mãe, me matriculei na faculdade, tá? Vou começar. Então, minha mãe sempre foi muito guerreira, uma pessoa muito trabalhadeira, muito determinada, e eu tenho muito desse DNA dela. Então, decidi que eu queria fazer, já trabalhava, já era independente, eu mesmo que bancava meus estudos, avisei que eu ia fazer, e eu sempre tive um peso, assim, minha mãe e meu pai sempre acreditaram muito em mim, então, sabe aquela coisa, assim, da sua família entender que, nossa, eu acredito Aham. nela, então eu acho que tinha um pouco da minha visão, do meu desejo de viver uma realidade diferente, de entender que eu poderia muito mais do que eu vivia e de uma crença, assim, um depósito de confiança da minha família em mim, Uhum. né? E assim foi. Então comecei a minha faculdade, decidi fazer administração por conveniência, por o desejo de encontrar uma carreira ali que me desse possibilidades de empregabilidade. E desde a faculdade, Igor, eu já entendi algumas coisas que me seguem até hoje no mundo dos negócios. Eu comecei a enxergar quais são as áreas que eu tenho mais afinidade. Eu já comecei a me conectar rapidamente com áreas que estavam e conteúdos voltados para pessoas. Uhum. Sempre me chamavam mais atenção. Você teve alguma referência ali? Eu entendo que a sua família gerou valores que para você é Sim, muito importante, que você carrega isso sim. fortemente ali, que vieram dos seus pais, né? Mas qual foi a referência mais próxima para você entender um pouco ali, vou fazer administração? Você tinha algum amigo, alguém que você achou que você se espelhava? Não, não tinha, assim, ninguém que eu falasse assim, nossa, eu vou ser administradora por essa pessoa. Eu tinha o desejo de encontrar uma. Na verdade, quando eu fui buscar um curso, eu tinha duas Aham. opções: direito, não sei te explicar o porquê. Talvez uma profissão que me trazia uma certa imponência, autoridade, isso me chamava atenção, e administração. Só que, quando eu cheguei na faculdade e fui olhar valores, a minha opção foi financeiramente que eu tinha condições de pagar. Então, eu escolhi administração e hoje sou grata por isso, porque me deu uma visão de negócios, assim, de possibilidades 360, qual é a área e o caminho que eu quero seguir, né? Então, isso ampliou muito a minha visão, e que eu acho que é extremamente importante quando a gente fala de empresa, de negócios, né? Então, a partir disso, Igor, já na faculdade, eu modelei aqueles professores que traziam um pouco mais dessa pegada de pessoas. Perfeito. Inclusive, uma das minhas professoras, que até hoje nós temos contato, ela me dava carona. Então, o que que eu percebi já na faculdade? Contato com pessoas que vão abrir portas, abrir caminhos, que você pode modelar, o poder do network e, principalmente, como que você aproveita todas as pessoas ao seu redor que podem fazer de você ou te ajudar ou te levar ao destino que você quer ser. Então, no caminho, pro ponto de ônibus que ela me dava carona, ela sempre me dava dicas. Ela conversava sobre o trabalho dela, ela atuava já como consultora de empresas, e aquilo foi me modelando. Eu fui começando a sonhar, enxergar possibilidades, né? E de lá para cá, assim, fazendo um resumo rápido, eu me entreguei muito e dediquei muito do meu tempo para estudar. Então, o conhecimento hoje, para mim, é a principal fonte de mudança, é a principal chave, é o que me deu acesso e me fez com que eu conquistasse exatamente tudo aquilo que eu tenho hoje, que eu planejei há mais de 10 anos atrás. Então, o conhecimento me deu essa acessibilidade. Já posso falar da virada da minha carreira aqui? Claro, claro. E eu sei que você teve acesso a instituições conhecidas, renomadas, que com certeza somaram muito aí para o seu processo como profissional. Com certeza. Eu sempre trabalhei com vendas, né? Então, desde os 14 anos até 21 anos, eu trabalhava com vendas Qual diretamente. foi o seu Então, primeiro contato com a venda ali? essa veia comercial. Eu comecei montando uma lojinha numa sala para vender miçanga, que eu fazia um Sim. trabalho voluntário com crianças na creche. Eu falei assim: eu acho que eu vou começar a vender esse negócio. Juntou eu, meu pai e minha mãe, alugamos uma salinha, ambos sem nem conhecer. Todos nós sem conhecimento de nada, vamos empreender, achando que empreender era Seu simples assim. primeiro negócio nasce aos 14 anos de Aos idade? 14 anos de idade, 14 para 15 anos de idade. Eu me lembro como se fosse hoje a gente lavando a sala, montando esse negócio. E é óbvio que ele não foi para frente, né? Porque só existia o desejo de fazer alguma coisa diferente, né? Não existia uma base, não existia um conhecimento. Depois eu fui trabalhar com outras coisas, enfim, mas já vendi lingerie, já vendi calça, enfim, vendi muitas coisas. E quando eu comecei a minha faculdade, eu já comecei a entender que, assim, vou caminhar um pouco mais.
me tornei a minha primeira especialização, que me deu acesso, né, a uma grande instituição de ensino, onde ali foi a virada de chave da minha carreira. Igor, e durante toda essa jornada, quando eu busquei a minha primeira especialização, que foi na área de gestão de pessoas, por estar atuando, eu tive acesso a grandes professores, né, uma instituição renomada no país, né, que é referência, e quando eu comecei a fazer a minha especialização, eu falei, é aqui que eu quero trabalhar. Então, acho que um outro ponto muito forte, que eu acho que vale a pena ressaltar aqui, até para dar esse exemplo para quem está nos ouvindo, é a determinação e a clareza de onde a gente quer chegar, sabe? Então, isso foi me dando vários direcionamentos de como criar essas oportunidades. Então, comecei a trabalhar nessa instituição, uma das maiores do país, e essa instituição me deu a oportunidade, a virada de chave em termos de carreira, de conhecimento, moldou muito quem eu sou hoje. Por estar dentro de uma instituição de ensino, eu aproveitei todas as possibilidades de estudos. Tinha meses que eu estudava 3 finais de semana por mês, então eu trabalhava e estudava muito, porque eu tinha bolsas de estudos, eu tinha desconto, e eu sabia que o conhecimento era a chave principal. Então, hoje eu sou especialista na área de liderança, de gestão organizacional, de pessoas, de vendas. Eu tive a oportunidade de lá atuar com a área de gestão de pessoas e depois migrar para a área comercial. Então, eu implantei a área de treinamento focado só em times comerciais a nível Brasil, onde me deu muita autoridade no sentido de estar perto, trazer a teoria para a prática, acompanhar vendedores, perceber quais os vendedores que tinham alta performance, que comportamento eles traziam, como eles usavam a técnica. Isso foi me dando muita bagagem, sabe? E ampliou minha visão, porque eu uni 2 mundos excelentes, que é o quê? Entender de pessoas, entender de vendas. E eu acredito muito que quando a gente entende pessoas, entende vendas, a gente entende sobre quase tudo, né? Porque tudo é sobre gente e resultados. A gente está falando de 2 pilares aí que é indispensável para qualquer modelo de negócio. Exatamente. Pessoas e conhecimento aí. Eu queria agora que você trouxesse um pouco da Resulta aí. Nós sabemos que a Resulta aí é nova no mercado, mas vem com uma bagagem, uma expertise assim, sensacional. Tanto que em pouco tempo, podendo acompanhar vocês de perto, vocês não estavam só em Goiânia, só Goiás. Vocês estavam atendendo o Brasil todo. Então, a cada mensagem que eu vejo vocês mandando lá pro time de sobe vaga para tal lugar, Bahia, Minas, é uma loucura. Vocês conseguiram crescer de uma forma exponencial, com muita inteligência, porque é muito perceptível isso. Como que foi, de fato, da vida a Resulta aí? E inclusive eu tô aqui representando a Resulta aí, quero agradecer, né, e dedicar também todo esse nosso episódio, toda essa nossa conversa, a Vanessa, que é minha sócia. E esse sonho nasceu principalmente a partir da percepção de que eu já resolvi essas dores para os meus clientes internos, que eram todos os gestores que eu atendia internamente. Eu ministro aula sobre recrutamento e seleção há mais de 7 anos, né? Então, assim, hoje eu consigo trazer para dentro dessa aula. E o fato de ministrar aula faz com que eu esteja o tempo inteiro acessando atualização, novidade, enxergando as dores daqueles alunos que vão para a sala de aula, que vão para um MBA e buscar solução acerca disso. Então, o tempo todo me fazia estar ali. E eu entendia que eu tinha recursos para ajudar essas pessoas. E que, principalmente, essa era a dor de quase todos os empresários. Na verdade, eu acho que nos dias atuais, de todos os empresários. E aí, junto desse caminhar, um outro motivo pelo qual eu sou apaixonada em pessoas é que elas transformam a nossa jornada e nos ajudam a potencializar os nossos sonhos. Que chegou Vanessa na minha vida, né? Então, Vanessa Eustáquio, minha sócia, minha amiga, ela já empreendia há muitos anos, consultora, tem um negócio muito sólido, e eu com uma bagagem de mais de 15 anos como CLT e com um desejo, uma chama muito forte de ajudar mais empresas, mais negócios. Eu sabia que eu podia mais. Então, veio a Vanessa com toda a ousadia, toda a estratégia, toda a caminhada, me fez um convite para uma sociedade, e eu com esse desejo de agora eu vou pro mundo, né? A gente até brinca muito que é de Goiás para o mundo. A partir disso, nós duas, então, somamos as nossas expertises, então eu com expertise muito forte na área comercial, área de treinamento, recrutamento, Vanessa também com esse conhecimento, mas ainda muito forte, atendendo empresários há mais de 12 anos, ou seja, conhecendo essa dor latente. Nós duas, a gente brinca que a Resulta aí já nasceu grande, porque nós trouxemos toda essa bagagem para colocar um negócio no mercado com processo, com tecnologia, com um time bem treinado. E graças a Deus, assim como você disse, estamos aí há pouco tempo no mercado, mas já com uma posição muito forte, né? Trabalhando um número muito forte de vagas, já tendo um ótimo faturamento, conseguindo aí
ajudar muitos empresários. E a gente entende, Igor, que essa nossa solução, nós ajudamos muitos empresários, desde lojas de roupa que tem 2, 3 colaboradores, até empresários grandes de multinacionais que hoje são os nossos clientes. Por quê? Duas das maiores dores das empresas: contratar e treinar. As empresas querem boas pessoas, mas na grande maioria elas não sabem nem como atrair essas pessoas ou quais são as pessoas que elas precisam atrair. Então, a Resulta aí nasce dessa dor, de identificar que nós tínhamos a solução para duas das maiores dores dos empresários. Perfeito. Assim, acompanhando de perto vocês, a gente vê que vocês são muito inquietas mesmo, o movimento ali é uma boa forma de definir vocês, que estão em constante movimento sempre, mas vocês tinham noção muito grande sobre negócios e já começaram se posicionando como grande, né? Como foi de fato lançar essa marca no mercado, entender que vocês poderiam quebrar barreiras não só estaduais, mas atingir todo o Brasil mesmo? Igor, primeira coisa, antes mesmo que a empresa nascesse, nós fizemos o dever de casa. Nós juntamos, ficamos assim mais de um dia desenhando o planejamento estratégico dessa empresa. Qual o tamanho, como nós iríamos atuar, o que era necessário para lançar uma marca no mercado. Eu acredito que isso é uma base muito interessante para quem quer empreender, já que nós estamos aqui falando de business, de negócio. Na maioria das vezes, a gente começa um negócio com um sonho, o que é extremamente importante, né? O corpo alcança o que a mente acredita. Sim. Então, se você tem um sonho, se você idealiza isso, você vai fazer todos os movimentos necessários para chegar lá. Então, nós tínhamos o sonho, mas nós sabíamos que para que aquele sonho se tornasse realidade, a gente também tinha que ter conhecimento, tinha que racionalizar esse sonho, trazer ali para um plano de ação. Então, a partir disso, nós fizemos um planejamento estratégico, desenhando o que nós faríamos com 2, 3, 6 e 1 ano de empresa, né? Até que a gente pudesse maturar, colocar isso para rodar. Então, nós saímos dali, daquele dia, com todo o plano do que nós faríamos nos próximos meses. E um deles, inclusive, a encontrar uma empresa, né, de marketing que nos passasse toda essa ideia para o mercado de, nós nascemos agora, mas nós temos aqui nós temos a autoridade, conhecimento, expertise técnica para poder solucionar o problema que você tem, né? E a Resulta aí nasceu de uma forma muito gostosa, sabe? E eu acredito muito por essa maturidade que nós já temos de negócio, de acompanhar empresários, de internamente ter muita clareza de quais são as dores de um negócio, né? Então, acredito que isso nos ajudou bastante. É muito falado sobre esse processo inicial de abrir negócio. Hoje eu vejo que a maioria dos empresários, ou eles empreendem na dor, né? Ou porque surgiram alguma oportunidade ali. Mas a maioria, de fato, é na dor. E às vezes essa pessoa não tem consciência ou conhecimento suficiente para estruturar um modelo de negócio. Denise, você que atende desde o pequeno ao super mega empresário, empresas com 600, 1.000 pessoas, qual, na sua concepção, é de fato o passo inicial para aquela pessoa que tem uma inquietude, vontade de empreender, mas ainda não sabe por onde começar? O que você diria para essa pessoa? O que eu diria para essa pessoa, primeiro, se ela tem uma inquietude, uma vontade, sabe que o negócio dela resolve uma dor clara no mercado, esse é o primeiro passo. A vontade e o conhecimento. Próximo passo é, vamos racionalizar e trazer isso mesmo para a realidade. Vamos entender qual é o cenário, qual é o mercado, vamos deixar claro quais são as dores que a sua empresa resolve, como ela resolve, o que é necessário para que, se você abrir a sua empresa, você tenha de recursos, porque não é simplesmente dizer assim, eu sonho com isso, vou alugar um lugar e vou entrar para lá. Nós vamos falar aqui, é contratar pessoas, é saber quem eu quero trazer para dentro do meu negócio, quais recursos, ferramentas eu tenho, quais conhecimentos eu tenho que adquirir, qual é o custo desse negócio, porque quando você abre uma operação, você tem que manter essa operação. E para manter, tem a parte financeira, tem a parte emocional envolvida, que se você não tiver uma resiliência muito preparado para quais serão os próximos passos, talvez a sua empresa morra antes mesmo dela começar ou dela ser vista no mercado. Muitos negócios morrem, inclusive nos primeiros anos, justamente por essa falta de clareza do empresário que montar uma empresa não é só ter um sonho. É montar um negócio. E o negócio precisa de planejamento, precisa de conhecimento de mercado, precisa de expertise. E quando eu falo isso, Igor, nem é só na intenção de falar assim, se você não tem tudo isso, não abra um negócio. Talvez você que está nos assistindo, empresário, tenha sim um conhecimento técnico fantástico, mas talvez você não tenha todos os recursos. E hoje existem várias empresas, né, como a nossa inclusive, que pode ajudar esses empresários a estruturar a sua empresa,
estruturar os seus times, estruturar um projeto de treinamento, de crescimento. Existe até, Igor, como mensurar se você quer fazer um investimento em um computador, em quanto tempo isso vai ser feito, qual é o melhor momento para que você adquira, né, uma máquina básica como computador, ou faça um investimento, enfim. Então, tudo isso pode ser estruturado e, claro, quem não tem esse conhecimento, buscar uma experiência, né, deixar com quem sabe, para poder Perfeito. apoiar e fazer essa jornada ser mais leve, mais assertiva e, inclusive, chegar mais rápido no sucesso. Ô, Denise, é muito legal a gente partir dessa perspectiva de andar com boas pessoas. Ambiência muda tudo, de Uhum. fato, a gente sabe da importância disso. Mas o bacana é que, por mais que a gente fale somente de gente, gestão e resultado, a gente está falando muito de negócios. Vocês lidam muito como uma consultora ali, de realmente abrir a mente do cliente Uhum. e dar opções de caminhos para ele. Porque, de fato, sempre quem vai tomar a decisão final é o empresário, o empreendedor, dono do negócio, né? Mas vocês vêm muito com essa perspectiva de como orientá-los a tomar a melhor decisão. E hoje, assim, qual, na sua perspectiva, é a maior dor desse empresário? A gente já falou aí de comercial, pessoas, Uhum. mas com essa mudança de geração, como que você tem percebido que o mercado tem mudado? Uhum. Igor, o mercado mudou muito, né? Vamos falar aqui um pouco de contratação, que é a dor mais latente hoje que a gente tem conversado. A cada 10 empresários, os 10 comentam sobre isso. Então, nós estamos vivendo um cenário onde a nova geração, ela chega com anseios diferentes, né? Eu me recordo que quando eu estava lá, 2010, eu contando o ano aqui, já falando de idade, gente, não pode. Ó, mas lá atrás, né, 17 anos, eu tive meu primeiro trabalho de carteira assinada. Eu saía de casa às 5 da manhã, chegava em casa quase meia-noite, porque do trabalho eu ia para o meu ensino médio, depois chegava em casa, ônibus, todo aquele esforço. Hoje, a nova geração, ela não está disposta, e aí eu estou generalizando aqui, óbvio que a gente tem os pontos fora da curva, mas falando de um modo mais geral, eles não estão dispostos a pagar o preço do sucesso. Eles já chegam, na grande maioria das vezes, com 6 meses, dizendo: qual é o plano de carreira que eu tenho aqui? Exigindo altos salários, com baixa experiência. Às vezes tem até boas formações, mas a gente sabe que entre a teoria e a prática existe um caminho. E o que traz o sucesso, na maioria das vezes, são os quilômetros rodados, porque é no dia a dia que você sente as dores, as dificuldades. Então, eu diria que essa é uma das maiores dores aí, que é a parte de contratação, de entender quem são as pessoas que eu tenho que trazer para o meu negócio. Por quê? Eu posso ter o melhor plano, se eu não tiver quem executa, esse plano não sai do lugar, né? E a nossa atuação acaba sendo muito de uma forma consultiva. Nós acabamos até, Igor, nem chamando processo seletivo, a gente fala de consultoria de contratação. Uhum. Porque às vezes eu recebo um empresário que ele me diz assim: eu quero contratar. E a gente começa a entender com ele qual é o perfil da sua equipe, por que as pessoas que saíram por qual motivo, quais são as estratégias de retenção de pessoas que você hoje tem. A nossa atuação muito forte com times comerciais, a gente acaba entendendo que o empresário, na maioria das vezes, ele nem tem clareza de qual é o processo de rampagem, o processo de treinamento, o que eu preciso dar de recursos para que esse vendedor ele entre na minha empresa e ele performe. Então nós temos aqui uma geração que ela anseia crescimento, resultado e equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. Um empresário que vem com muitas exigências, pouca preparação para receber essa galera nova que está chegando no mercado, que é gente muito experiente, ou se pega pessoas que não são tão experientes, não dedicam tempo e não têm um plano de treinamento, de integração desses novos colaboradores, ou uma exigência muito alta e quer pagar pouco. Então, nós temos muitas vertentes aí no mercado. As gerações mais novas e gerações anteriores dentro do mesmo ambiente físico. Então, os desafios, eles são inúmeros. E eu vejo muitos empresários despreparados para lidar com tudo isso. E no nosso processo, a gente acaba dando uma clareza e um direcionamento para esses empresários. Quem são as pessoas? Qual é o momento da sua empresa? Vale a pena você contratar 3 ou talvez vale a pena você contratar um mais experiente, mais robusto, que vai te ajudar a implementar esse processo? Para isso, eu preciso, inclusive, pensar. Tem que ser uma pessoa que goste de criar, tem que ser uma pessoa que goste de implementar, de deixar sua marca, porque tudo isso é avaliado na hora de contratar, para que a gente tenha mais assertividade. Perfeito. E eu acho que a gente bate num ponto muito importante, que é a cultura organizacional, que é muito falada, mas na prática não é colocado de fato ali, né, num ambiente. Sim. Como que você tem visto isso? As empresas têm investido em cultura organizacional? As pessoas têm se preocupado? Perfeito. Igor,
Ao contrário de alguns anos atrás, sim. A maioria dos executivos, as pessoas que têm clareza, têm uma visão de negócio, elas já entenderam que a cultura é a parte mais importante do negócio. E quando a gente fala de cultura, nós não estamos falando de pessoas só felizes, nós não estamos falando de, ai, eu vou escrever valores bonitos no meu site, que é o que mais acontece. Contrata uma consultoria, desenha visão, missão e valores, só que eles esquecem que, na verdade, cultura é algo vivo. Cultura é a forma como as pessoas resolvem os problemas e, principalmente, Igor, como elas se comportam quando você, dono do negócio, não está. Então, isso diz muito sobre o negócio. E não adianta o empresário, enfim, achar que eu vou desenhar uma cultura e ela vai acontecer. Uma cultura é algo vívido, é algo que eu vou trazer nos mínimos detalhes, é algo que eu preciso alinhar na hora de contratar. Quem são as pessoas que trazem um DNA muito próximo alinhado com o meu negócio? O meu negócio é um negócio que tem uma cultura de inovação? Se for, eu tenho que trazer gente que gosta de dar ideia. Eu tenho que trazer gente que gosta de ser protagonista. Eu tenho que trazer pessoas que sugerem, que querem fazer a diferença. E se eu trago uma pessoa que não tem esse perfil, ou uma pessoa que tem esse perfil e lá dentro eu não tenho um ambiente que favoreça, E Denise, sai do lugar. mas e para empresa pequena? Porque às vezes a gente fala de Uhum, cultura, parece algo tão distante da realidade do empresário, do microempreendedor, uhum. do empreendedor que tem 5, 6 funcionários. Como que você poderia trazer um insight para essa pessoa que fala, putz, será que na minha empresa eu tenho uma cultura mesmo? Uhum. Né? Como que poderia trabalhar a cultura em um ambiente com poucas pessoas? Quando nós falamos de cultura, Igor, é muito interessante, né? Essa sua pergunta, inclusive, ótima. Nós enxergamos cultura como algo muito macro. Eu quero pegar como exemplo a nossa, dentro da nossa família. Qual é a cultura que geralmente a gente tem? Dentro dessa cultura que eu quero criar, vou dar o meu exemplo aqui, sou mãe, amo a minha família. Nós temos uma cultura que é de estar juntos, de estar próximo, de curtir a vida, de fazer as coisas boas. Quando eu trago isso, eu penso logo em rituais que reforçam essa cultura de família que eu quero criar. A sexta do cinema, é o sábado no parque com o Isaac, é uma mesa posta no café da manhã. E eu tô te dando um exemplo de 3 pessoas que vivem em uma casa. O meu filho já reconhece isso. Ele já entende que tem o dia de a gente ficar junto, que tem os nossos momentos, que família é importante. Quando um abraça, ele fala abraço em família. E isso a gente traz para dentro do negócio, Igor. Então, quanto menor a empresa, mais fácil. Porque quando eu tenho uma empresa maior e essa cultura ainda não está bem estabelecida, para eu mudar essa cultura, eu vou ter um esforço ainda maior. Então, se a sua empresa é pequena, excelente, comece daí. Comece deixando muito claro quais são as rotinas, como o meu cliente deve ser tratado, como o negócio e resultado aqui é tratado. Imagine que você tem um faturamento que você precisa atingir. E aí você tem pessoas que você cumpre combinados, aliás, que você acorda combinados de entrega, de prazo, e essas pessoas não entregam. O que você faz quando os colaboradores não entregam o resultado? Tá tudo bem, mês que vem a gente resolve? Ou você traz esse colaborador, alinha sobre o problema, mostra o impacto que a não entrega ou falta de cumprimento no prazo gerou no seu negócio. Isso comprometeu o faturamento. Se compromete o resultado, compromete todo o negócio. Então, a forma como a gente faz esses alinhamentos, dita as regras, resolve os problemas, isso acontece independente do tamanho da empresa. Se a empresa é menor, mais fácil. Se a empresa é maior, eu vou precisar de mais braços, mais ações e mais estratégias para deixar essa cultura mais forte. É onde a gente vê que o papel da liderança ele é muito importante, né? Porque eu lembro, assim, de quando eu comecei a trabalhar no meu primeiro emprego, tinha sempre aquela placa de vidro, missão, visão e valores. Lindo. A gente não é ensinado por que estava escrito aquilo, a gente achava que era de fato Uhum, algo que precisava ser feito. uhum. Depois que eu entrei para a graduação, ouvi muito falar sobre isso, sobre valor, proposta de valor. Hoje eu entendo isso na prática, e é onde você trazendo aí esse exemplo da sua casa, de como você lida ali no seu dia a dia, a liderança tem um impacto muito grande em transpor esses valores ali para o ambiente. Porque se você educa seu filho que uma refeição é algo muito importante, um momento em família é algo muito importante, consequentemente a mensagem ela é entregue sem necessariamente ser verbalizada. E talvez as empresas começam muito pelo verbo e não pela prática, né? Perfeito, Igor, excelente. É muito interessante isso, porque quando nós falamos sobre a questão da liderança, o líder ele é o canal mais estratégico que uma organização pode ter. E o líder ele influencia na cultura não só através do que ele pensa. O líder influencia na cultura através do que ele fala, de como ele age, de como ele trata as pessoas.
O tempo inteiro, o líder ele está numa posição de evidência. As pessoas modelam essa liderança. Então, não adianta o líder falar: aqui os problemas são oportunidades. Quando um cliente me trouxer uma crítica, eu quero que vocês resolvam, que vocês enxergam que isso é uma oportunidade de nós melhorarmos o nosso negócio. Mas quando chega um cliente, você precisa recebê-lo na sala, você fala para sua equipe: não, não, vou atender esse cliente, não. Nem resolve para lá, fala para esse cliente que depois a gente dá um jeito. A sua equipe não vai ficar com o que você fala. Sua equipe vai pegar o exemplo que você dá. Tem uma frase de Peter Drucker que ele fala: a cultura devora a estratégia no café da manhã. Então, muitas vezes eu vejo as empresas levando líderes, né, grandes empresas, para resort, faz um planejamento, chegando no final do ano, eles começam esse movimento. Vamos levar toda a diretoria, toda a liderança para fazer um planejamento estratégico lindo, maravilhoso. Mas eles esquecem de envolver as pessoas, de descer isso, de fortalecer essa cultura. Se esse time não acreditar nessa estratégia, eles não vão executar. E olha só que dado interessante, a Gallup, ela faz um estudo sobre engajamento, é uma instituição muito respeitada, e ela mostra que o líder pode influenciar em até 70% o engajamento da sua equipe. 70%. A liderança diretamente tem esse poder. Isso significa que os seus líderes têm que estar muito bem preparados. Os seus líderes têm que saber qual é o objetivo dessa empresa, aonde essa empresa quer chegar, quanto essa empresa tem que faturar, como as pessoas têm que se comportar aqui dentro. E ela é a principal fonte para passar isso para o time. Não só através da fala, eu reforço, através de como ela trata as pessoas, através do processo de contratação, na hora de buscar umas pessoas que tem que estar alinhado. A gente usa muito isso no processo seletivo. A gente chama isso de fit cultural. A cultura das pessoas que vão fazer parte do meu negócio tem que estar alinhado com os objetivos estratégicos da organização. Para que, veio alguém com DNA da minha empresa, essa pessoa tem claro que ela tem que chegar aqui, ela tem que fazer de tal forma, é lá que ela tem que chegar. E o líder é a pessoa capaz e responsável de conduzir esses colaboradores ao sucesso. Ô Denise, você acha que as empresas elas têm de fato se adaptado a essas novas mudanças do mercado? O que que eu vejo? Tainara é uma empresária que sentou aqui na Casa Cami no primeiro episódio e ela teve a oportunidade de trazer um pouco da experiência dela, como que ela saiu de uma unidade para 12 em 3 anos. De fato, foi uma transformação muito grande ali no negócio que ela atuava. E ela trouxe uma fala muito forte, me fez pensar bastante, que era: eu não sou líder de cliente, eu sou líder de colaborador. E ela encheu a boca para falar que, de fato, ela se preocupava muito mais com quem estava dentro da empresa do que quem comprava. Não quer dizer que ela estava menosprezando o processo comercial, porque ela é uma pessoa super comercial. Mas eu tenho, assim, por experiências profissionais, que às vezes os líderes estavam sempre muito focados no cliente final e não no seu primeiro cliente, que é o colaborador. Hoje, você acessando grandes negócios, as empresas têm se adaptado e mudado essa visão, como a da Tainara, ou ainda eles continuam sempre olhando lá na ponta, lá no final? Igor, pessoas felizes trabalham mais e melhor. Eu tenho visto isso, que assim, os empresários entenderam o jogo. Não necessariamente porque eles gostam de pessoas, mas eles já entenderam que se não tiver esse conhecimento das pessoas que trabalham no seu time, quem são essas pessoas, como elas produzem e como que elas vão trazer o resultado para o seu negócio, isso está gerando um start aí em muitos empresários. Então, eles já entenderam que se eles não tiverem essas pessoas alinhadas, bem treinadas, engajadas, o resultado ele não vem. Então, eu vejo esse movimento das pessoas e dos líderes que não existia de uma forma tão clara anteriormente, entendendo que o resultado é consequência daquilo que nós fazemos todos os dias. E como nós estamos fazendo as coisas diariamente, entendeu? Então, assim, esse olhar para pessoas, porque as pessoas que trazem o resultado. Se eu não cuido das pessoas, o resultado ele não vem. Mas isso ainda não é tão comum, infelizmente. A gente tem muitas empresas que têm uma cultura tóxica, que não entenderam que precisa investir em pessoas, que precisa reter. Eu não tô aqui só para levantar bandeira de pessoas, não. Eu tô aqui para defender isso, que se você não entender, que se você não cuidar do seu time, o seu resultado ele não vem, o seu negócio vai quebrar. Perfeito. Ô Denise, a gente vê, de fato, uma série de coisas acontecendo dentro do mundo dos negócios. E uma coisa que eu sofro bastante dentro da Cami é verba de marketing, o famoso budget, né? Porque muitos dos clientes que chegam, às vezes por um nível de consciência baixo, ele fala: bom, eu preciso investir em marketing. E aí eu sempre gosto de saber qual que é a verba que você tem.
Porque aqui na Cami a gente gosta de trabalhar de acordo com a necessidade daquele cliente. Então, você tem Uhum, um budget alto, consequentemente, é possível fazer mais ações, uhum, maiores investimentos. Só que boa parte dos clientes geralmente não tem uma ideia de quanto se pode gastar para marketing. uhum. E eu imagino que você deva sofrer a mesma coisa de ter talvez empresas de pequeno, médio, grande porte que não tenham um budget voltado para o seu capital humano. Igor, é raro, mas acontece muito. Eu vejo empresários que já entenderam que se ele quiser contratar sozinho, ele vai ter mais dificuldade. Ele vai pegar o tempo dele, que é extremamente estratégico, ele deveria estar pensando em como crescer o negócio, como trazer mais ferramentas, como expandir o mercado, tá lá. Imagina, um empresário triando currículo, fazendo entrevistas, e aí ele chega para nós com essa dor e ele acha que às vezes pagar um valor, vamos pagar um valor irrisório aqui de uma vaga mais, né? R$ 2.000 é muito dinheiro. E aí eu pergunto para ele, e quando chega as demandas de treinamento, quantas vezes a sua empresa investe em treinamento? Tem recorrência? Vocês fazem isso de uma forma com frequência? Não, não. A última vez foi há 2 anos, a última vez foi há 1 ano. Não, eu nunca treinei minha equipe, agora que a gente está começando. Então, se não existe investimento, se não existe dedicação para fazer essas pessoas performarem, como é que o resultado vai vir? Então, eu vejo esse desejo dos empresários de crescerem os seus negócios, mas com pouco investimento. Tem como, para o negócio crescer, a gente precisa ter investimento. Investimento do tempo, investimento em pessoas, investimento em estrutura. Então, por muito tempo o negócio ele vai ter um olhar interno para que daqui a pouco ele fale, agora sim eu posso expandir e crescer o meu negócio. Então, essa verba, o empresário começar o ano pensando que como eu vou investir no meu time? Existe aquela famosa frase, né? E se eu investir as pessoas saírem? Não. Pensa se você não treinar essas pessoas ficarem a atender mal o seu cliente. Nossa, É muito é pior, muito né? pior. Então, isso é importante. Ter uma verba direcionada. Não tenho essa verba. O que que eu faço? Comece você mesmo, você enquanto líder. Tem reunião no início da semana que você vai fazer um direcionamento, né? Coloque rituais onde você traga um vídeo, onde você traga uma leitura, onde você convide a sua própria equipe a falar, pessoal, semanalmente, eu quero convidar cada um de vocês para trazer um conteúdo para a gente poder parar e olhar para alguma dor que nós estamos vivendo. Isso é incrível. Você sabe o que que as pessoas fazem? Elas adoram, elas se envolvem no processo. Quando as pessoas entendem que elas são parte do processo, a dedicação e o comprometimento é outro. Paro esse time pelo menos uma vez para treinar. Chamo pessoas que estão no meu ciclo, que eu conheço, que pode vir falar de alguma coisa. Perfeito. Assisto vídeo, faço um investimento com algo mais a longo prazo. A Mitai tem uma pesquisa muito interessante. Ela diz que se você parar o seu colaborador um dia para treinar, eles vão produzir muito mais do que se eles ficarem 5 dias trabalhando. Eles usam a fórmula de que 4 mais 1 é maior do que 5. Por quê? É o tempo inteiro você dizendo, é assim que eu quero que faça. Essas são as principais práticas de mercado. O nosso cliente precisa disso. Então, esse fato de treinar, a gente às vezes tem aquela ideia de que para treinar eu preciso pegar meu time, Parar tudo. parar tudo, colocar ele dentro de uma sala, ter slide e o treinamento ele é no dia a dia. Escutei um atendente meu, escutei um vendedor falando para o cliente uma informação que não procede, eu vou chamar esse atendente. Se os outros estiverem ali perto, pessoal, quero aproveitar uma situação que acabou de acontecer para fazer um alinhamento com vocês. Ó, vi que chegou um cliente que tinha essa dúvida, foi conduzido dessa forma, eu quero alinhar com vocês para que a gente faça de outra forma. Perfeito, Então, perfeito. assim, são pequenas abordagens, são pequenas intervenções e que, novamente, o líder ele é muito responsável por isso. Ele vai fazendo alinhamentos. São questões comportamentais que acontecem muito, feedbacks, reuniões mensais para entender como estão os nossos resultados, como esses resultados estão acontecendo, a dificuldade que esse time tem. Escutar o seu cliente externo é extremamente importante. O cliente ele sinaliza para nós o tempo inteiro onde nós estamos pecando, onde estão os gaps, onde nós precisamos ter um olhar mais estratégico, né? Então, acho que é um pouco de tudo isso. Eu tô impressionado porque dessa conversa aqui parece uma aula, uma temporada de curso aqui. Eu Uhum. tô impressionado com a quantidade de insights que você tem gerado. E eu tô me vendo em muitas das suas falas até. Na Cami a gente tem um momento Cami, que ele acontece às sextas-feiras, onde os Camers, que são os nossos colaboradores, a gente dá esse nome, Uhum. eles escolhem um tema para Super falar e legal. dividir. Então, como a gente tem áreas muito diferentes dentro da Uhum. comunicação, porque às vezes o cliente ele chega pra gente, ele acha que eu, como publicitário, sou o cara que edita vídeo, que tiro foto, que faço o roteiro, faço o copy, faço o Uhum. tráfego, atendimento comercial e boas Tudo. ideias, né? O Aham. tempo todo. E na verdade, não.
a área de marketing, assim como qualquer outra área, existem especializações internas ali, onde você vai seguir alguns caminhos, né? Então, a gente acaba fazendo esse momento Kami, entendendo que, às vezes, o editor de vídeo, ele pode trazer um insight gigantesco para outras pessoas que não editam vídeo, mas vão aumentar o nível de consciência deles a respeito de uma área específica, né? Eu tô impressionado, de verdade, com a quantidade de conteúdo que você trouxe para esse momento aqui da Casa Kami. E A vamos sair daqui muito caixa aprendizado, preta imagino, da para quem está nos Kami. assistindo. E eu queria trazer um desafio. Aqui a nossa equipe prepara, Denise, para você alguns BOs para você contar pra gente como que você resolve, como que você viveu. E eu sempre falo, é como se a gente estivesse num Big Brother e agora a gente tem a urna aqui para você sortear. Você vai pegar uma pergunta aqui, vai ler ela na íntegra pra gente e dividir pra gente um insight valioso a respeito da pergunta que você escolheu. Não que você escolheu, né? Que a sorte bateu aí pra você. Vamos lá, vamos lá. Você falou em BO, já lembrei da Dani, ó. Beijo, Dani. Especialista em resolver BO. Especialista Um abraço pra Dani, nossa E eu vou te querida. falar, viu? Resolver BO, se você resolve problema, você é desejado no mercado. Vamos lá. Eu falo muito isso pra ela. Muito, Muito. gente, vamos lá. Posso abrir? Por favor. Eita, tem um curso aqui de como abrir esse Você negócio. quer que eu te ajude? Aí, Foi, deu foi, certo. foi. Boa, boa. Vamos lá. Vamos lá. Pergunta é: qual a maior dificuldade que você já enfrentou ao estruturar um time comercial? Ótimo assunto. Você que já veio de vendas aos 14 anos, conta pra gente aí, ao longo de todos esses anos de expertise, qual que foi, Denise, de fato, o maior desafio? Eu posso dar 2? Fica à vontade. Primeiro eu vou começar com o pessoal, né? Eu assumi, na minha última experiência, né? Eu assumi um time, que era um time de atendimento. Time alinhado, time bacana, pessoas comprometidas, precisavam trabalhar, tinha uma gestão bem orientada, mas eles não tinham olhar para resultado. E a minha contratação, inclusive, foi para tirar esse time do olhar para atendimento para o olhar para vendas. E olha só que desafio bom, hein? Um time de 11 pessoas. E eu tinha que fazer essa virada de chave, de implantar metas, resultado, sem uma verba para remuneração variável. E o que motiva um time comercial? Dinheiro, resultado, né? E foi aí que eu acessei algo muito importante, que eu entendo que não necessariamente é só o dinheiro que move as pessoas, né? Isso, inclusive, a gente tem várias pesquisas que mostram que uma remuneração salarial, ela dura, a gente até fala que salário ele é satisfacional e não motivacional. Porque se você receber hoje uma promoção salarial, você vai adorar, mas em média, a motivação ela dura 14 dias. Ou seja, logo... Nossa, é muito rápido. É muito rápido. Logo, eu estou buscando. Isso também sinaliza algo para nós, que ter um time engajado, um time de alta performance, não é só remunerar bem. Eu tenho várias outras coisas que envolvem. Então, o que eu entendi? Eu não tenho uma parte que geralmente move. Eu vou precisar colocar essas pessoas para olharem para resultado. O que eu vou fazer? Vou acessar os meus recursos, a minha essência de RH e de desenvolver pessoas. Implantei, primeira coisa, conscientizei esse time. O que é meta? Meta é um direcionamento. Ela está mostrando para nós aonde nós precisamos chegar enquanto equipe. E trazer esse olhar de calma, tá tudo bem, é um processo que nós vamos implantar aqui. A partir desse olhar muito claro de o que cada um precisava entregar em termos de resultado, eu comecei a implantar rotinas. Quais são as rotinas que eu preciso ter para que esse time esteja o tempo inteiro acessando e olhando para resultado, entendendo que ele é importante? Ranking de vendas, matinal, onde a gente trazia ali vários temas que eu estava o tempo inteiro trabalhando as competências que eu queria desenvolver, foco, determinação, atendimento ao cliente, resolução de problemas, técnica de vendas. Então, eu trouxe, a cada início de semana, a gente trazia um tema e eu fui envolvendo o time nisso. Isso fez com que o time trazia várias coisas, didáticas diferentes, eles se envolviam, eles gostavam, os próprios colegas respeitavam muito e aprendiam. Implantei também a parte de reunião de resultado. Então, semanalmente, nós olhávamos para o nosso resultado e a gente entendia o quê? Bacana, Igor, você entregou seu resultado maravilhoso. O que te fez chegar nesse resultado? Naquele momento, era um momento de treinamento, inclusive, porque a pessoa verbalizava quais eram as ações. E olha que interessante. Nas primeiras reuniões, era assim, não sei, fiz o que eu sempre faço. E a minha pergunta era, pois a partir da próxima semana, a partir de hoje, eu quero que você comece a enxergar
Quais ações te geraram mais resultado? Porque o que eu queria? Que eles não só fizessem por fazer, que eles começassem a também ter um olhar estratégico que, a partir desta ação, eu tenho este resultado. Para eles entenderem onde que eles vão colocar energia para chegar mais rápido no resultado. Isso é muito legal. Então, eles entendiam sobre o que eles estavam fazendo. Os colegas aprendiam quais eram as principais práticas que traziam mais resultado. Quem não entregava por quê? Quais eram os motivos que nós estávamos perdendo venda? Quais eram os principais desafios? Além disso, um treinamento mais robusto semanalmente e práticas de incentivo, de endomarketing. Então, fazia campanhas comerciais com eles internamente, trabalhava muito reconhecimento daquelas pessoas que entregavam resultado acima da média. Fiz com que todo esse time, eu não tivesse uma ou duas pessoas segurando o resultado. A cada mês a gente tinha uma pessoa diferente no ranking. Então, isso foi muito bom. Então, esse foi um resultado que eu acredito, a gente chegou a ter 300% de resultado, com base na nossa meta. Eu acho que as pessoas precisam pertencer. E esse tipo de movimento que você comentou aí faz com que as pessoas se permaneçam por mais tempo. A empresa, por se sentir pertencente. Porque às vezes a pessoa acha, eu estou ali das 8 às 6 e pronto. Nossa, deixa eu ir lá de novo. E agora, tô respirando quando eu saio da empresa. E na verdade, não. Faz parte da vida de qualquer colaborador, a empresa, a profissão dele, né? Sim. Então, muito legal isso aí. E você falou de um outro desafio também. Até eu vou acrescentar esse primeiro, que é muito importante, eu acabei esquecendo, que é senso de propósito. Nós trabalhávamos com cursos, né? Então, eu procurava sempre trazer assim, pessoal, você já imaginou que neste mês você pode impactar diretamente mais de 30, mais de 40 pessoas através do seu trabalho? Ou seja, propósito. Propósito, traga senso de propósito para sua equipe. O que que eles fazem? Por que que eles estão ali diariamente? Eles estão ajudando as pessoas com relação a quê? Então, todos os dias eles falavam com várias pessoas. Eu falava, cada pessoa que você traz para dentro da instituição, você não está fazendo uma matrícula. Você está ajudando aquela pessoa a alcançar e realizar o sonho dela. Educação transforma a vida das pessoas. E você hoje tem a possibilidade de transformar a vida de todas as pessoas com que você vai falar. Então, esse senso de propósito foi ficando tão forte na equipe que eles mesmos verbalizavam. Eu ajudei a impactar tantas vidas. Eu ajudei tantas pessoas. Trazer histórias de alunos que fizeram o curso e tiveram suas vidas transformadas para eles enxergarem o trabalho deles acontecendo na prática. Então, essa questão do senso de propósito e da diferença que o seu time faz na vida das pessoas, na sociedade, no mundo, é muito importante e traz esse senso de pertencimento. O segundo desafio, que ele acontece muito, é contratar para empresas que não têm clareza de qual é o time, não tem uma estrutura para receber esses colaboradores. Então, foi formar um time comercial para uma empresa que não sabia nem o que ela queria contratar. Então, nós ajudamos, né, esse empresário em específico a desenhar, a mapear o perfil que ele queria, a ter uma identificação e um olhar para competências, principalmente competências comportamentais. Vamos lá, Igor. Nós temos aqui a possibilidade, hoje nós utilizamos inteligência artificial no nosso processo seletivo. Nós temos uma ferramenta que ela tem 98% de precisão. E hoje a gente consegue aferir 20 competências. Eu consigo saber se essa pessoa é dinâmica, se ela é multitarefa, se o foco dela é para resultado. Eu consigo identificar se essa pessoa é proativa, é uma pessoa mais ouvinte, mais consultiva, mais agressiva. Consigo mensurar tudo isso. Então, a gente primeiro ajudou esse empresário a identificar qual era o perfil que ele precisava. Fizemos um levantamento de cultura. Ajudamos esse empresário também a estruturar esse onboard, essa integração. Então, essa pessoa vai chegar, quais conhecimentos que você vai ter que ter? Quem vai acompanhar essa pessoa? Qual vai ser a meta que ele vai ter, o processo de rampagem? Ele tem que entregar quanto, em quanto tempo? Então, esse foi um dos maiores desafios, é pegar um empresário com negócio, com potencial, inclusive, mas que ele não sabia nem como direcionar, né? Então, esse é um desafio que aconteceu com esse específico, mas que a gente vê isso acontecendo, assim, de uma forma muito bem repetida, né? Então, pegar uma empresa que quer ter um time, que tem potencial, mas que não tem nenhuma estrutura. Excelente. Denise, recentemente eu fiz uma contratação e eu acredito que essa análise que você faz aí dá pra gente uma visão de que pra gente boa sempre tem espaço. Eu contratei uma pessoa que não estava previsto ali no escopo, não tinha aquela vaga aberta, mas por encontrar um perfil adequado, o estilo de profissional que a gente gostaria, as suas habilidades, a gente abriu as portas e eu realmente falei isso. Pra gente boa, a gente sempre tem espaço. Então, basicamente, com o seu trabalho, você consegue trazer
eu tô com uma vaga aberta ali Uhum, para, por exemplo, o comercial. uhum, Mas essa pessoa aqui tem uma ampla jornada e consegue atuar num cargo de liderança ou ir para um outro setor que a empresa uhum, precisaria muito. Então uhum. você consegue de fato ter resultados e munir o empresário, o empreendedor ali com informações que valem dinheiro. Com certeza. Inclusive, se eu contrato certo, eu tenho potencial de chegar no resultado mais rápido, né? E erros da contratação é quase que um dos maiores problemas que os empresários têm, porque não sabe o que contratar, o que buscar, como buscar, e às vezes eu tenho um potencial gigante, mas eu não coloco ele no lugar certo. Então, com esse tipo de análise que nós fazemos, eu consigo, inclusive, Igor, para que você visualize isso, e quem está nos assistindo também, eu consigo gerar um colaborador ideal, os comportamentos ideais. Nós aplicamos essa ferramenta e a gente consegue fazer um matcher. Então, a gente enxerga visualmente num gráfico como ele está com relação àquelas competências que eu desenhei. E, Perfeito. principalmente, qual é a aderência. Então, eu tiro muito aquela subjetividade que às vezes tem no processo seletivo, que é assim, eu gostei dele. Geralmente, a gente gosta de quem? De quem se identifica mais com a gente. E, às vezes, não é esse perfil que você precisa naquela ponta, naquela área em específico. Às vezes, inclusive, pode ser um perfil oposto do seu. Então, a gente consegue enxergar em percentual quanto essa pessoa está aderente, ou seja, 80%, 90%, e a partir disso, a gente inclusive consegue enxergar a distância. Exemplo, eu quero uma pessoa que é orientado para resultado. E eu apliquei aqui no candidato e eu joguei ele aqui. Quando eu faço esse matcher, eu consigo ver que nesta competência ele está encaixadíssimo. Mas tem uma outra competência lá, exemplo, capacidade de escuta, que ele tem uma distância. E eu vejo qual é o tamanho dessa distância. Isso vai impactar diretamente no resultado? Ou é uma competência que eu posso desenvolver com ele, porque a competência principal, que é resultado, ele está encaixado. Perfeito. Então, traz uma ideia de desenvolvimento, o que eu tenho que treinar quando essa pessoa chegar, o que o líder tem que acompanhar, e principalmente eu consigo ver isso de uma forma mais objetiva, tendo clareza se aquele colaborador é para mim ou não, ou é para aquela área ou não. Não, excelente. E a gente tem um quadro aqui que eu acho que vai somar muito Uhum. dentro disso que você trouxe pra gente, que é o top ou flop. Você falou de Eita. inteligência artificial que você utiliza, mas será que de fato as empresas estão abertas para usar a inteligência artificial? Será que os profissionais estão ligados no como isso pode Uhum. ser importante? E a gente vai entrar agora no quadro top ou flop. Eita. O quadro Top ou Flop, a gente discute assuntos que estão em alta e eu trouxe aqui uma notícia recente de uma das figuras mais conhecidas mundialmente, Elon Musk. Vou ler na íntegra o que ele Polêmica, com falou. certeza. Polêmica, com certeza, polêmica. A inteligência artificial vai tirar todos os nossos empregos, diz Elon Musk durante sua participação na VivaTech 2024 em Paris. Uhum. O fundador da Tesla explicou que em um futuro não muito distante a inteligência artificial poderá tornar os empregos humanos opcionais e destacou que isso não precisa ser visto como algo necessariamente ruim. Uhum. E aí a minha pergunta para você é: se de fato essa fala dele é top ou flop e o porquê? Olha, eu vou dizer que essa notícia, ela é top. Por quê? Inteligência artificial não é mais uma opção. Não é mais uma opção para os negócios, não é mais uma opção para as pessoas. Ela já está inserida dentro de tudo aquilo que a gente faz, mesmo que a gente não perceba. Dentro dos negócios, eu, felizmente e infelizmente, acredito que toda e qualquer profissão que poderá ser automatizada, será. O que isso traz para nós? Primeiro, um olhar positivo no sentido de que, se são tarefas rotineiras, repetitivas e que não exige um esforço mental, para que eu vou gastar o capital humano, que é um capital valioso dentro das empresas, para fazer algo que pode ser robotizado, que pode ser automatizado? Porém, Igor, eu não acredito que vá substituir 100% de maneira alguma. Nós ainda temos várias frentes que requerem um diferencial. Agora, qual é a dica aqui? Se você não tem nenhum diferencial na sua atuação, se você faz algo de forma automatizada, robotizada, exemplo, um processo de venda, se você não ajuda o seu cliente a decidir, se você não traz diferencial, se você não gera valor e você simplesmente emite um pedido de compra, cara, você tem seus dias contados. Agora, se na sua atuação você já entendeu que você traz inteligência artificial, aprende com ela, melhora os processos e pega o seu tempo para ter um diferencial no negócio, para melhorar, para usar sua criatividade, para inovar, o mundo está aberto para você. Olha que interessante, eu vou dar esse exemplo bem rápido, Igor.
estava conduzindo uma convenção de vendas recente de uma grande empresa. Tinha mais de 60 consultores comerciais. E nessa convenção de vendas, eu coloquei um vídeo que eu sempre coloco sobre inteligência artificial. E assim, é um vídeo, né, que chama o Profissional do Futuro. Inclusive, ele é um vídeo antigo, mas que tem muita gente que ainda não entendeu que as coisas já estavam acontecendo há um bom tempo. E aí, nesse vídeo, ela traz as reflexões de que profissionais como médicos, juízes, profissão que tem muita autoridade no mercado, muito investimento para a formação, já está sendo substituída por inteligência artificial. E aí, no final, eu trago. Agora eu quero que vocês me tragam qual é o diferencial da sua área comercial hoje. E aí sempre vem o brilho no olho, a empatia. De fato é. E eu pergunto, e eu faço essa pergunta para quem está nos assistindo agora. Se eu pegar os seus últimos atendimentos, escutar as suas últimas ligações, você trouxe tudo isso que você falou que é um diferencial para esse atendimento? As pessoas simplesmente elas silenciaram. Por quê? Não, mas os atendimentos estão cada vez mais robotizados. E quando eu vou para fazer uma negociação, ser atendido por uma pessoa, o que que eu quero? Eu quero um diferencial, eu quero esse brilho no olho. Então, me traz esse brilho no olho. E aí, eu fiz uma pergunta. Hoje, vocês trabalham com venda complexa, são toneladas que eles vendem, nós estamos falando de milhões em uma venda. E eu perguntei para eles, quais são os 5 principais clientes da sua carteira? Você acredita que eles souberam me responder? Eu falei, tá aí. Vocês estão me dizendo que o diferencial são pessoas, é conhecer o cliente, é brilho no olho, e vocês hoje não sabem quais são os 5 principais clientes da sua carteira. Se você não sabe, imagina se você está se relacionando com esse cliente, você nem sabe quem eles são. Então, olha só, é nisso que nós estamos perdendo espaço, porque trago a inteligência, automatizo os processos, entendo quem são meus principais clientes, comportamento de compra, penso estratégias, e aí eu tenho mais tempo para cuidar dos meus clientes principais, para me relacionar, para fazer uma visita. Eu acho que nisso é que a gente ganha e nós vamos ter um diferencial. Excelente. Eu recebi uma pergunta, inclusive, nos stories de um empresário que disse, Igor, mas no meu negócio, será que cabe inteligência artificial? E a questão é, dificilmente o negócio não vai caber Sim. inteligência artificial, né? Ela não vai substituir o humano em si, porque a gente precisa de alguém que, de fato, dê comandos suficientes. E a Exato. base da inteligência artificial é a base de qualquer relacionamento, é a comunicação. Quanto melhor a comunicação e a clareza dos processos, mais fácil ali para você ter resultado. Mas eu vejo hoje que nem toda empresa está preparada para iniciar uma jornada com inteligência artificial por falta de processo. Às vezes a pessoa nem ela se deu conta de que aquele processo que ela faz é o mesmo todos os dias, repetitivo, ou tem um apego emocional a tal tarefa de só eu sei resolver isso aqui, só eu sei solucionar isso aqui, quando na verdade ela está perdendo tempo. Eu tô muito, muito feliz de ter recebido você aqui, até porque a gente pôde compartilhar de tudo e daria para ficar mais 1 hora falando. Eu tenho certeza que a Casa Cami vai estar aberta para você voltar e a gente poder falar mais ainda sobre esse assunto aí. Só que agora a gente tem um presente para você. Olha. Lembra que eu te passei um desafio? Eu falei, Denise, você tem que trazer um presente da Resulta aí e você deixou com a nossa equipe ali. Agora você vai entender o porquê desse presente. Tá aí? Olha só. A nossa última convidada, a Tainara, dona da Dark Ajuste Perfeito e diretora das unidades Estácio, ela mandou um presente Que linda. para a nossa próxima convidada, que no caso é você. E a gente quer muito trazer esse networking da Casa Cami também, e de empresário para empresário, porque a gente sabe que às vezes é muito solitário empreender. Tá? Então pode fazer as honras, porque a gente tá curioso, porque a gente não vai abrir o seu hoje, a gente só vai abrir o seu no próximo episódio com outro especialista, Já outra posso convidada. abrir, então? Pode abrir que a gente tá curioso para saber, porque eu não sei o que é. Nossa, primeiro agradecer, né? Que delícia poder. Primeiro estar aqui já é um presente. Receber mais um presente é maravilhoso. Vamos ver o que tem aqui. Cheio de Agradeço a surpresas. Tainara aí, né, Tainara? Muito obrigada. Vamos ver o que a Tainara Tá com- trouxe. Pois é, Ô, Igor, e essa parte que você falou, aproveitando, é muito importante, a parceria no ambiente. Hoje eu tenho visto que empresários dos mesmos segmentos, eles têm se conectado mais, eles têm conversado mais das suas dores, e a gente tem perdido um pouco daquela ideia de que eu não posso compartilhar porque senão alguém vai roubar a minha ideia. Não tem espaço para isso mais, não. Sabe o que a gente precisa? Compartilhar, a gente precisa se unir, a gente precisa gerar movimentos de mercado. E agora deixa eu parar de falar que eu quero ver meu presente. bom, a Dark é uma empresa que tá fazendo mais ou menos 2 anos e se destacou assim, Ai, que de legal. um nível muito expressivo. Vou ver primeiro, depois eu mostro. Boa, boa. Olha que legal. Ó, porque de roupa a gente entende. Exato. Legal, que lindo. Ai, que legal. Adorei, hein? Ó,
a ciência de ficar rico, a metanoia financeira que vai te ajudar a construir sua riqueza. Ó, de empresário para empresário, Adorei. sabe o que tá falando, né? Nossa, não é? Denise, Que bom, adorei, muito obrigada. a gente vai revelar o seu presente no próximo episódio com outro convidado. Eu tenho certeza também que vocês vão surpreender, porque vocês sempre fazem isso. Eu quero agradecer muito pela sua oportunidade, pelo seu nível de consciência e a facilidade que você tem em transmitir todo esse conhecimento, em compartilhar com as pessoas sem custo algum. Sempre que a gente senta para conversar, você é uma pessoa que fala coisas que de fato faz a gente pensar, e eu tenho certeza que gerou muito insight em quem estava nos assistindo. Igor, muito obrigada por estar aqui. Eu estou muito feliz em representar a Resultaí, né? Representar a Vanessa, representar todo o nosso time. E o nosso desejo é que a gente possa cada vez mais ter pessoas como você, como todos os empresários que estão vindo aqui, com o desejo de compartilhar conhecimento, de compartilhar e gerar esse movimento de consciência, de mudança, de fazer a diferença. Porque quando nós estruturamos o negócio, Vanessa fala muito isso, nós geramos um impacto maior na sociedade, em todas aquelas pessoas, nos nossos colaboradores, na família dos nossos colaboradores, em toda a rede que a gente acaba tendo ali como cliente. Então, muitíssimo obrigada em nome da Resultaí, em nome do nosso time, e eu estou muito feliz em ter feito parte. Desejo que seja sempre um sucesso. Obrigado a você. E as portas da nossa casa estão abertas. Você já faz parte da nossa casa, né? Já está ali na Cami há muito tempo, mas a gente que agradece aí pela oportunidade de recebê-la aqui. Inclusive, quero reforçar meu agradecimento à Cami, porque a Cami, ela é parte muito importante da nossa jornada. Sempre alguém olha para a carinha da empresa e gosta das cores, e gosta do que a gente comunica, dos nossos conteúdos. E eu vejo que vocês conseguem transmitir todo o nosso desejo de compartilhar conhecimento em estratégia para o mercado. E a gente sabe quanto é importante no cenário do mundo digital hoje, eu saber como eu vou passar a minha mensagem para as pessoas que estão do outro lado. E a Cami é uma parceira fantástica nesse sentido. Além de conseguir traduzir todo esse nosso desejo em estratégia, também está sempre nos apoiando. Então, Igor, aproveito para sinalizar que vocês são super parceiros. Sempre que a gente senta para uma reunião, que a gente bate um papo, vocês são solícitos, abertos, conseguem trazer, inclusive, insights de negócios novos, de possibilidades. Então, a Cami era com certeza o parceiro que a gente procurava. Obrigada por isso. Eu fico feliz que esse casamento ainda vai ter muitos projetos novos aí pela frente. E para você que acompanhou esse episódio, fica ligado que tem muita novidade ainda na Casa Cami. Mas o insight que você não pode desconsiderar hoje é que gente e gestão está ligado literalmente com resultado. E para falar de resultado, entre em contato com a Resultaí. Você que é empresário ou quer saber por onde começar, tem aqui uma grande referência e uma oportunidade. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima Casa Cami.